Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de fevereiro de 2025. Esse som que você acaba de ouvir é o som de uma pequena barra de metal, né, com certas dimensões, né, suspensa exatamente pelo meio, que batia ali e fez esse som esplêndido. Agora eu vou pegar uma barra aparentemente idêntica, mesmíssimas dimensões, também suspensas pelo mesmo ponto, e vou fazer o mesmo exercício. Qual foi a diferença? O material do qual as barras são feitas. Essa última barra é feita de alumínio. Alumínio realmente não tem exatamente propriedades sonoras muito agradáveis. Você não vê ninguém por aí tocando uma tuba de alumínio, não é mesmo? Agora o bronze, que é o metal da primeira barra em questão, ele, pela estrutura em que seus átomos se distribuem, ele tem essa capacidade de produzir um som que vai decaindo de uma maneira que eu acho que é super bonita. E por que eu estou fazendo esse exercício logo de manhã? Porque, veja, aquilo que ajuda a gente a entender esse fenômeno sonoro, que são, na verdade, hoje a gente sabe, são ondas de pressão sonora do ar, são transmitidas pelo ar, assim que a gente percebe pelo nosso ouvido, não é? A matemática que descreve essas ondas é a mesma matemática que pode descrever inúmeras outras ondas. Podem ser ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, não é? As ondas do Bluetooth que estão fazendo que você me ouça nesse exato momento. É essa graça de um bom modelo matemático, de um bom modelo físico. Ele serve para explicar várias coisas, e não só, né, como é que uma barra de metal pendurada por um barbante pode soar no começo do nosso podcast, mas ele também pode nos ajudar a entender como funciona, qual é o que está acontecendo no seio de uma estrela de nêutrons. Olha a diferença de escala, olha a diferença de proporção. O que acontece é o seguinte: nós temos hoje, vocês sabem disso, quem ouve o Radinho tem acompanhado essa aventura faz algum tempo, a gente tem sensores de uma sensibilidade simplesmente extraordinária que são capazes de medir pequenas compressões, pequenas variações no espaço-tempo. São ondas gravitacionais, né? A gente tem que agradecer aqui ao Einstein por essa intuição. Ele percebeu que o que a gente chama aqui de realidade, a gente está todo mundo suspenso como se fosse num certo tipo de geleia, vamos chamar de gelatina, mas não é uma gelatina material necessariamente, mas vamos imaginar uma gelatina. Então, quando algumas coisas acontecem, a gelatina inteira propaga ondas, a gelatina inteira vibra. Não é? E só que para isso acontecer, você precisa de eventos relativamente bíblicos, catastróficos. Então a gente criou sensores, esses sensores funcionam à base de laser. Você manda um laser para lá, ele bate no espelho e volta, e aí você manda o outro numa outra direção, eles deveriam voltar ao mesmo tempo. Se eles não voltam ao mesmo tempo, é porque o espaço-tempo de alguma maneira oscilou, como se fosse uma gelatina no prato de alguém emocionado. E espero que vocês não tenham percebido que eu acabo de fazer uma pausa aqui nesta gravação, porque ondas, né, variações na pressão do ar à minha volta, né, fizeram com que o meu ouvido também emitisse sinais na forma de sinais eletroquímicos para o meu cérebro, que interpretou que o interfone estava tocando porque alguém lá embaixo acionou um circuito que transformou ondas elétricas que foram propagadas por um fio, que chegaram aqui num aparelho que transforma essas ondas eletromagnéticas em variações de pressão. Bom, em suma, era só um interfone. E por que eu estou contando essa história toda? Porque, veja, é a graça de modelos matemáticos, é a graça de modelos físicos, eles ajudam a explicar um monte de coisa, mas algumas coisas são muito mais difíceis de explicar, não é? Por exemplo, como é que você explica ou como é que você tenta entender como que estrelas de nêutrons são um fenômeno simplesmente inimaginável quase. Quando uma estrela de um certo tamanho ela começa a pipocar porque o combustível está acabando, ela pode explodir, né? Ela pode começar a se comprimir, explodir, vira uma supernova, gera toda essa matéria que faz você e eu, todos nós aqui somos filhos de supernovas que explodiram, né? Os átomos do nosso corpo, todos eles foram cozidos, assados e grelhados dentro de estrelas que explodiram, mas dependendo do tamanho da estrela, esse processo continua, chega uma hora em que ela vira
é uma coisa estranhíssima que é a estrela de nêutrons, que é aquela coisa que é feita, o martelo do Thor é feito de uma estrela de nêutrons, que é uma completa fantasia, mas são corpos celestes que têm uma densidade extraordinária. A gravidade é tanta que toda a estrutura da matéria praticamente entra em colapso e aquilo vira uma das coisas mais densas que você pode imaginar, não é? Imagine, por exemplo, uma estrela, toda a massa do sistema solar em cima, dentro da cidade de São Paulo. Né? É uma densidade simplesmente extraordinária e quando essas criaturas colidem, volta e meia elas colidem, isso provoca a gelatina do espaço-tempo, nossa, tem ali tremeliques, ela tem ali arrepios, e a gente consegue detectar isso aqui, com sensores simplesmente magníficos, né, de uma sensibilidade extraordinária, a gente está fazendo outros agora mais sensíveis ainda, a gente consegue, você não sentiu nada, você não percebeu nada, mas o espaço-tempo vibrou. Né? E o que eles estão percebendo é que se quando uma estrela de nêutrons se choca com outra, no começo é uma confusão, vamos chamar de barulho, né? Não é barulho, claro, mas essas ondas gravitacionais são um pouco caóticas, mas no final o que a teoria mostra é que isso vai se transformando num som, estou falando do som aqui, mas numa frequência muito mais limpa, mais ou menos como essa frequência do bronze, que eu toquei aqui para vocês, que vai decaindo, a gente não consegue perceber isso ainda, eles vão refinar os instrumentos, a hora que a gente entender esse sonzinho final, esse tilintar desse evento cósmico, a gente vai conseguir entender um pouco melhor como que é uma estrela de nêutrons por dentro. Tudo isso por conta de modelos e de ciência e de computação de ponta, de trabalho científico, de uma comunidade que desconhece fronteiras. Por que eu estou contando essa história toda? Porque eu me lembro de alguns fenômenos muito caseiros que são muito difíceis de você modelar com a mesma facilidade. Né? Modelar, ou você tentar entender, você aprende essa questão de ondas e de som, o quê? No colégio você aprende, é coisa, né, coisa de criança. Mas eu me lembro quando eu fiz um tempo de engenharia, eu não terminei, eu fiz alguns anos e parei. Mas eu cheguei a passar numa matéria cujo nome deve provocar aqui piriri em quem já foi traumatizado por essa experiência, que é McFlu. McFlu não é nenhum tipo de doença respiratória contagiosa, McFlu é o apelido carinhoso de uma coisa infernal chamada mecânica dos fluidos. É a tentativa de você usar a matemática para entender como os fluidos fluem, basicamente. Não é? E você aprende umas coisas cabeludíssimas, Bernoulli, Navier-Stokes, são umas equações malucas, mas elas funcionam dentro de algumas condições muito peculiares. O que acontece é o seguinte, se você tiver a água escoando por um cano tranquilamente, a água escorrendo por um canal tranquilamente, a água escoando por um duto tranquilamente, as equações funcionam. Dá um trabalho louco, mas as equações funcionam. Isso é chamado de escoamento laminar, quando as coisas correm como lâminas. Agora, se tiver ali algum solavanco, se tiver alguma curva de rio, vai começar o pior pesadelo de engenheiros e também de cientistas, que é a turbulência. Pois bem, a turbulência que a gente observa em tudo quanto é canto, você abre a torneira e faz, sei lá, a água no ralo, a água no cano, a turbulência que parece, é só turbulência, está fazendo redemoinhos, está fazendo vértices, está fazendo, vórtices, está fazendo ali. Então, turbulência é um pesadelo, porque as equações ficam absolutamente indóceis, você não tem um modelo matemático para conseguir descrever o que está acontecendo durante a turbulência, então o sonho de qualquer engenheiro, engenheiro sobretudo, né, é um mundo sem turbulência, porque turbulência complica demais as coisas, turbulência consome um monte de energia que você não quer desperdiçar. Então, um avião, quando você está desenhando um avião, fazendo um protótipo, eles colocam o bicho ali num túnel de vento para ver se o ar flui ali da maneira mais tranquila possível, porque se criar turbulência, você está perdendo energia. A mesma coisa para máquinas que estão mexendo com água, máquinas que estão mexendo com alimentos. Turbulência é um absoluto pesadelo. Na verdade, é um dos problemas mais antigos da física. Eu não sabia, mas o cientista Heisenberg, que é um dos pais também da física quântica, ele, pelo visto, era um cara religioso, ele diz o seguinte: quando eu morrer e me encontrar com Deus, eu vou perguntar duas coisas só.
por que a teoria da relatividade e por que a turbulência? Porque a turbulência era um absoluto bicho de sete cabeças e continua sendo até hoje, quando a gente tem esses recursos todos, porque para você conseguir simular é o caos. E a gente tem um exemplo, aliás, muito bonito, inclusive, de turbulência. Toda foto que você vê de Júpiter, você vê aquela grande mancha vermelha, você vê aquele negócio que parece um cappuccino enlouquecido. Aquilo tudo é turbulência. Aquilo tudo é o líquido fazendo uma confusão danada, parece um fractal, porque você tem um vórtice dentro de um vórtice, dentro de um vórtice, que abrem outros vórtices. Isso era um absoluto pesadelo, e o que acontece é os cientistas agora conseguiram desenhar ali um modelo matemático diferente, baseado num algoritmo feito para computador quântico, né? Esse algoritmo leva em conta probabilidades, eu não vou entender aqui os detalhes, mas a questão é a seguinte: se você quiser simular por computador, né, um caso de turbulência, se você for usar o método tradicional, as equações que eu aprendi na escola, cara, o supercomputador vai ficar uma semana soltando fumaça. Nesse caso, com esse algoritmo novo, com essa metodologia nova, você consegue reduzir a memória necessária em 1 milhão de vezes e o tempo necessário em 1000 vezes. Uau! Então ainda a gente está longe de conseguir modelar isso com perfeição, modelar o que acontece quando você mexe o seu café com leite, né, o que acontece quando a torneira... Bom, então, mas isso a gente está começando a chegar mais perto graças a modelos matemáticos e graças a esse trabalho incansável que está começando agora a misturar muitas disciplinas, gente de computação junto com gente de matemática, junto com gente de física. Mas o que realmente estava me interessando aqui nessa história toda, eu sei, eu sou meio nerd, eu gosto dessas coisas, mas ok, mas acho que tem uma coisa de interesse um pouco mais amplo aqui. Porque já que toda essa questão da turbulência tornava a vida de todo mundo mais difícil, né, uma coisa que era o sonho também de todos os engenheiros era uma coisa chamada regime permanente. Não, regime permanente não é aquele estado de quem está a vida inteira tentando perder peso. Eu lembro que tinha até uma piadinha, a professora de McFlu, ela era um pouquinho cheinha, né, e aí a piada era, puxa, se ela está em regime permanente, por que ela continua gorducha? Pois bem, regime permanente é o seguinte, é quando as coisas continuam do mesmo jeito, sem mudar. Sem mudar. Aí é maravilhoso, o regime permanente é tudo igual sempre. Nossa, aí é fácil de calcular, é uma beleza. Até o momento em que acontece o que, se eu não me engano, a palavra para isso é um transiente. Transiente é quando alguma coisa acontece, quando alguma coisa muda. Não é? Quando alguma coisa muda e as coisas ou sobem ou descem, ou aumentam ou diminuem, ou desligam ou ligam, um transiente que tira você do regime permanente, coloca você num estado de mudança, não é? Isso é uma dor de cabeça danada. Não é? Tanto é que, acho que o sonho de qualquer engenheiro, vocês me corrijam se de repente isso está ultrapassado, é que você nunca desligue uma máquina. Porque se você deixa a máquina ligada sempre, pode ser um televisor, pode ser um celular, pode ser um motor, né? Se ela está ligada direto, ela está em regime permanente. A hora que você desliga, ou você liga de novo, meu Deus do céu, algumas coisas esquentam demais, outras esfriam muito rápido, outras contraem, outras expandem, isso vai gerar tensão, isso pode provocar trincas, né? Mesmo em engenharia civil é a mesma coisa, né? Transientes provocam dor de cabeça, o sonho é o regime permanente. E por que eu estou contando essa história do regime permanente, quando todas as coisas fluem assim, sem dar dor de cabeça? Porque isso, na verdade, é uma característica não só da mentalidade do engenheiro, mas da mentalidade de todos nós, né? Para nós, felicidade é o regime permanente. É quando absolutamente nada requer sua atenção, nada chama sua atenção, nada gera insegurança, tudo parece que está do jeito que sempre esteve sempre. Essa felicidade, né, a gente associa ao que a gente poderia chamar aqui de regime permanente. Qualquer transiente, qualquer transitório, quando alguém faz marola, que aliás é uma expressão muito brasileira, que já denuncia o nosso horror a qualquer tipo de transição, o nosso horror a qualquer tipo de mudança, não é? A gente fica estressado. E aí, para ilustrar isso muito melhor do que eu, com as minhas explicações malucas aqui de ciência, astronomia e sei lá o quê, não é? Eu vou indicar um vídeo aqui do Veritasium que ele fez há 8 anos, ele estava tão novinho, tão bonitinho, né? Mas é um vídeo que eu acho que todos deveriam ter assistido na escola, na pré-escola,
que é o título do vídeo se chama Ilusão de Verdade. Eu vou resumir mais ou menos a história aqui, que é a seguinte: nós temos um viés cognitivo, eu não vou nem chamar de defeito de fábrica, porque isso na verdade é uma conquista da evolução, certo? Certo, que é o seguinte: você ouve uma história 500 vezes, né? Se você ouviu aquela história 500 vezes, você provavelmente vai começar a assumir que essa história é verdadeira, né? Se você ouviu essa história contada de uma maneira clara, escrita com letras garrafais, e você vê isso todo santo dia, você vai assumir que isso é verdadeiro. Isso é um viés, né? Se chama a facilidade, como é que se chama? Confirmation ease, se eu não me engano, que é quando as coisas parecem naturais porque elas se repetem o tempo todo. Só que isso, na verdade, não é igual à verdade. Você pode estar pegando uma mentira e repetindo isso sem parar. Por exemplo, achar que você vai repetir à exaustão, gastando inclusive milhões, bilhões de dólares para isso, que Coca-Cola faz você feliz, né? Ou que Coca-Cola é isso aí. Né? E aí você vai acabar, você nem vai questionar se aquilo é simplesmente uma água suja muito doce, não é? Mas aí o que acontece é que você vai achar legal. É isso que faz com que profissionais de branding ganhem o seu salário. Branding ou publicidade é justamente você ficar repetindo de uma maneira bastante convincente algo que não tem o menor cabimento, a menor necessidade, o menor fundamento, até que as pessoas vão acreditar que realmente alguma coisa é imprescindível para a sua existência, né? O Instagram também está repetindo o tempo todo, mostrando aquelas imagens super contrastadas, super extraordinárias, com som extraordinário, e aquilo vai virando verdade para você. Isso essa questão da gente começar a atribuir um valor de verdade, e não só, a gente até se sentir bem quando você vê uma informação que você consegue reconhecer como uma informação familiar, né? Isso é um pouco mais perigoso porque qualquer informação que não seja tão familiar assim provoca estresse, porque isso obriga o quê? O seu cérebro a sair do regime permanente. O seu cérebro, o meu também, adora trabalhar em regime permanente, ou seja, se possível não fazer nada, se possível não ter que se preocupar, se possível não ter que entender, vai em piloto automático, né? Nós evoluímos para isso porque isso consome menos energia. Se a gente fosse estressar com tudo o que acontece à nossa volta, a gente não saía da cama, não é? Então, tudo aquilo que gera um certo ruído pode ser rejeitado. E ele até mostra ali uma cena, ele pega o próprio vídeo que ele está falando e ele piora a qualidade do vídeo e deixa o áudio simplesmente insuportavelmente ruidoso. Eu, na hora que o vídeo ficou assim, eu devo ter feito uma careta. E ele falou, você deve ter feito uma careta. E eu fiz. Porque instintivamente, na hora que o som é ruim ou que a imagem não é clara, isso gera incerteza e você sai aquele estado de hipnose, aquele estado, né, idílico, e você, eu tenho que pensar porque está acontecendo alguma coisa, isso é desconfortável para mim. Né? Isso é interessante porque a coisa pode ser até mais sutil. Né? Ele mostra ali que se você pegar um problema desses que são enganosos, né? Aqueles problemas que se você responder rapidamente, você vai errar, porque tem ali uma pegadinha. Né? Se você pegar esse problema e escrever com vai lá, escolhe a fonte que você está usando. Você escolhe uma fonte estranha, meio que dá trabalho, você mostra para as pessoas e vê se elas caem no truque. Né? E aí você pega a mesma pegadinha, escreve com fontes muito claras, essas que todo mundo usa, né? que é legenda de Instagram, e você coloca para as pessoas verem se elas caem na pegadinha. Adivinha o que acontece? Aquela que está com a fonte um pouco mais difícil, que você vai ter que parar para se esforçar, aquilo força você a prestar mais atenção. Se você prestou mais atenção, a chance de você errar e cair na pegadinha é menor, cai praticamente pela metade. Ou seja, isso é um truque que, imagina, quem trabalha com design, quem trabalha com propaganda, quem trabalha com publicidade, quem trabalha com comunicação, está careca de saber, é justamente isso. Né? Se você quiser que as pessoas não pensem ou que elas caiam mais fácil em alguma mentira, se apresenta da maneira mais estética, mais tranquila, mais fácil, mais legível possível. Porque quanto mais legível for, menos as pessoas pensam. O que é extremamente interessante,
quando a gente olha em volta e vê o que está acontecendo, né, que é o triunfo global, em proporções globais, provavelmente amplificado pelas redes sociais, amplificado pelo Instagram, amplificado pelo TikTok, da completa aversão ao pensamento. Né? E todo mundo engolindo coisas que, se você parasse para pensar, se você olhasse um pouquinho, né? Se você saísse do efeito hipnótico dos filtros do Instagram e das trilhas maravilhosas e do slow motion, você ia parar e falar, puta, isso não para em pé. Né? Então, veja, é uma coisa um pouco complicada, e isso o próprio cara do Veritasium assume, que é a seguinte, é bom viver em regime permanente. É bom você viver na zona de conforto. Isso dá felicidade, isso dá preenchimento, isso dá paz, isso dá alegria. Existe uma alegria, existe um prazer na confirmação permanente de tudo que você já acreditava. Agora, cientistas, pesquisadores, né, gente que de repente tem um perfil um pouco diferente, eu acho que o fato de você estar aqui é um sinal disso, né? Essas pessoas, elas são mais questionadoras, elas são mais inquisitivas, elas não são tão necessariamente otimistas, elas não querem viver necessariamente num estado de graça, não só que elas são mais felizes por isso? Não, porque isso gera incerteza, isso gera dúvida, né? Isso dá trabalho, e você se sente burro, e aí você vai ter que aprender mais alguma coisa, tal. Então, é muito interessante porque, e é isso até ajuda a explicar, eu que comecei esse episódio aqui tocando basicamente um sino, não é? Talvez o que os algoritmos têm feito, eles têm cada vez mais afastado daquilo que nós naturalmente já rejeitamos. Né? A gente já tem uma certa rejeição por qualquer coisa que faça a gente pensar. A gente tem rejeição por qualquer coisa que tire a gente do regime permanente. O algoritmo percebe isso e joga isso, né, para a estratosfera em termos de volume. Você só vê coisas que confirmam. E, obviamente, quem está interessado em manipular todo mundo vai explorar isso ainda mais. E é o que está acontecendo. Eu vou conectar isso com um vídeo extremamente interessante e oportuno, que é um vídeo sobre quando que você percebe que você está numa ditadura, né? Quando que você percebe que aconteceu um transiente e o mundo já não é mais o mesmo, né? E aí, é um vídeo, se eu não me engano, da New Yorker, eu vou dar o link para vocês. Como sempre, o link está aqui na descrição, o link está no radinho de pilha, tanto faz. Eles vão pegar 4 ou 5 pessoas que são sobreviventes de ditaduras. Um rapaz da Nicarágua, que escapou da Nicarágua, um rapaz que fugiu de Singapura, uma moça que fugiu da Hungria, uma moça que fugiu da Rússia. Acho que são 4, talvez se eu me lembrar do 5º aqui, mas acho que são esses 4 aí. Mas o que eles contam é o seguinte, quando de repente um Putin assume poder, ou aquele maluco da Hungria que eu já esqueci, ou o cara da Nicarágua que é outro tarado, né, qualquer um desses assume o poder, você fala, bom, o cara é meio estranho, mas não está acontecendo nada. E aí, de repente, eles começam, e o padrão é sempre o mesmo, a fazer algumas ações meio estranhas, que você fala, bom, ok, né, ele identificou ali um blogueiro que ele acha que era, sei lá, ele modificou, não, acho que as coisas começam quando algumas leis começam a ser mudadas e você não consegue entender muito bem o alcance. Normalmente leis que dizem respeito à comunicação, leis que dizem respeito a como você educa. Né? Aí você acha que, bom, isso não vai me afetar, isso é só uma bizarrice, e quando você vai ver, de repente a emissora de TV que você trabalhava é invadida pela polícia, porque eles vão dizer que pela nova lei vocês são simplesmente agentes do terrorismo internacional, né? E que a única maneira da gente não fechar o canal é o canal assinar, né, um voto de obediência completa ao regime, né? E isso foi o que aconteceu na Rússia. Todos os canais de televisão acabaram tendo que arrear as calças para o governo russo. Então você não tem, começou devagarinho, você acha que é só uma lei, aí prende um aqui, prende outro ali, você acha que não vai acontecer nada, quando você percebe toda a informação pública na Rússia não é mais independente, né? Realmente você entrou num outro regime bastante permanente, mas que é bastante ruim. Um outro fenômeno que também é um mau sinal, é quando de repente alguém no poder começa a manipular a lei para perseguir desafetos.
para perseguir quem ele não gosta, para perseguir, como se fosse algum tipo de vingança. Isso aconteceu em Singapura, né? Um cara que assumiu uma função importante lá, de repente ele estava usando o poder justamente para perseguir aqueles que ele achava uma ameaça. Parece alguma coisa de Roma Antiga que a gente falou aqui para vocês, da paranoia, né, de um Nero, da paranoia de um Calígula, né, com os inimigos. Ou então, o que acaba acontecendo é que algumas coisas começam a se tornar irrespiráveis. Então tem um depoimento ali de uma acadêmica que falou, olha, eu estou numa universidade, não vai acontecer nada comigo. Num certo momento, na Hungria, o cara declara que as universidades estão contaminadas e que as universidades que não aderirem à nova comunicação, ou seja, ao novo currículo, elas estão simplesmente, e a universidade delas simplesmente deixou de existir. Né? Em todas essas pessoas, o cara da Nicarágua, uma coisa, ele trabalhava numa ONG. E aí, de repente, a ONG dele foi invadida pela polícia, uma ONG de direitos humanos, porque a polícia alegava que eles tinham feito uma, fraude fiscal. O cara falou, como fraude fiscal? Moral da história, aquilo era só um pretexto, não é? E dali a pouco, dezenas de milhares de ONGs na Nicarágua simplesmente foram eliminadas com algum pretexto ridículo. Então, parece aquela história do sapo na água quente, né? Você coloca o sapo na panela, você não, nem eu, Deus, coitado do sapo, deixa o sapo. Mas metaforicamente, você coloca o sapo na panela com água e liga em fogo baixo. No começo o sapo acha que está tudo muito bem, a água vai subindo, ele não percebe que está subindo porque não tem um transiente muito claro, ele acha que ele está em regime permanente, não é? E aí o que acontece é que ele vai acabar morrendo cozido. Né, para quem gosta de comer sapo, então agora você tem alguns detalhes, sapo, perereco, rã, sei lá o que as pessoas comem, que me deixa um pouco aflito. Né? Então vejam, a questão é extremamente oportuna e para comprovar isso, esse vídeo termina mostrando algumas falas que o Trump foi lançando ao longo da campanha. As universidades estão contaminadas de maníacos marxistas. Significa que ele vai botar as universidades na linha, né? Os canais de televisão, eles estão todos vendidos, aquele canal é um horror, é uma fábrica de mentiras. Adivinha o que vai acontecer? Provavelmente os canais vão ter que arrear as calças também. Ou então ele vai aparecer recentemente dizendo que a culpa de um acidente aéreo em Washington foram as políticas de contratação do aeroporto que provavelmente favoreciam a diversidade, o que na cabeça do Trump quer dizer que contrataram gente incompetente. Então, o que acontece é que essas políticas de diversidade estão sendo abolidas. Aliás, eu tenho notícias aqui que mesmo uma empresa que eu durante muito tempo considerei limpinha, que era o Google, eles estão abolindo as próprias políticas de diversidade para entrar em acordo com a política do país. Então, o que realmente começa a saltar à vista é que as coisas estão mudando, talvez inicialmente pareça uma coisa lenta, né? Parece que ainda não existe turbulência nenhuma, parece que você está em regime permanente, parece que isso não vai afetar você, mas infelizmente não tem como não ver. Né? Você precisa realmente fazer um exercício muito grande de cegueira voluntária para não perceber o que está acontecendo, as repercussões que isso tem, né? E não só risco de guerra na Ucrânia, com o Oriente Médio, não, mesmo em termos de vida cotidiana. Né? Eu acho que para todo mundo aqui que estava respirando com mais alegria, respirando com mais liberdade, porque de repente achou que o mundo tivesse ficado mais tolerante, mesmo o RH da sua empresa estava ali incluindo aquelas questões de diversidade, né? Eu vivenciei isso recentemente, achei lindo, chorei na frente de todo mundo, por ver todo mundo ali contando abertamente o que fazia, o que não fazia, achei sensacional, né? Dias contados. Absolutamente dias contados, né? Por quê? Porque tem um ditador louco no poder. Quisera eu que a coisa fosse tão simples assim, né? Tudo o que eu pelo menos tenho concluído aqui é que curiosamente e infelizmente praticamente a chance de alguém apoiar pessoas que acreditam só na força é de 50%. Né? Então, o fato do Trump ter sido eleito uma vez podia ser um acidente. Na hora que ele é eleito uma segunda vez e com mais votos ainda e com maioria, inclusive no voto popular, você percebe que isso é um sinal.
que a gente talvez tenha superestimado a capacidade humana, né, de tolerar a diversidade, de abraçar o diferente, né, ou pelo menos de não ser tão apegado assim ao regime permanente, né, e ter uma tolerância tão baixa assim a qualquer tipo de transição, a qualquer tipo de transiente, a qualquer tipo de coisa que pareça diferente do que ela sempre viu. Eu acho que para a gente começar a encerrar esse episódio, eu vou desviar um pouco, né, e falar enquanto se pode, enquanto é tempo, né, enquanto nós não somos declarados como inimigos do Estado, traidores da pátria, né, ameaças à civilização ocidental, ou perversos ou pervertidos ou qualquer coisa do gênero, eu vou falar de uma das imagens mais lindas que eu vi essa semana. A imagem, se eu não explicar para vocês o que é, que você vai falar, o que é isso? É um close sei lá, em uma roupa, né, que parece uns fiapos, parece uns filamentos, que história é essa? Será que isso é uma foto do leite que eu deixei cair no chão, esparramou para tudo quanto é lado? Será que isso é uma foto do algodão doce que eu gostava na minha infância? Não, na verdade, eu venho comentando isso com vocês. A gente já sabe que no universo todo a matéria se distribui de uma maneira não exatamente homogênea, não é um sopão, né? Ela tem áreas que se concentram mais e elas estão ao longo de algum que parece ser uns filamentos. Filamento não, que é um fio de cabelo, pelo contrário, é uma coisa colossal, né? Mas ela está distribuída como se fosse uma grande meleca que esparramou no espaço, certo? Certo. O que é muito interessante é que se você pegar modelos computacionais e tentar simular o universo desde que ele surgiu, né, e como ele evolui, levando em conta matéria escura, o que a gente sabe sobre gravidade, o que a gente sabe sobre o período da relatividade, o que é quando a gente simula, as simulações ficam muito parecidas com isso, né? Uau, a gente consegue simular num computador o universo, né, como que ele evolui. Quando eu vi essa imagem, eu falei, essa é uma imagem computacional, essa é uma imagem simulada, né? Mas o que é mais interessante aqui é que não. Isso é um trabalho muito meticuloso de cientistas que conseguiram fazer uma foto na melhor resolução possível, né, de um filamento que se estende por dezenas de milhões de anos-luz, e a imagem é linda. Aquilo é o que a ciência consegue fazer, não importa qual é a crença daquele cientista, qual é a ideologia daquele cientista, não importa se isso contraria algum livro sagrado ou não, ou se aquilo não está de acordo com as previsões do governo, né? Então, por enquanto, uma imagem dessas é praticamente um hino, né, a pelo menos um modo de pensamento, de funcionamento da vida humana, da experiência humana, que não é tão prazeroso, né, que não é aqueles filtros de alto contraste e o som surround, que vive todo mundo imerso, porque isso provoca conforto. É gente que de repente sai da zona de conforto, né, vai para um telescópio no meio do deserto do Atacama, vai para uma tenda na Antártida, né, em nome do quê? Em nome do lucro? Não. Em nome da ganância? Não. Em nome do poder? Não. Em nome de um sonho maior, né, um sonho maior que é muito frágil, é muito delicado, ele está em risco, né, e cabe a nós aqui manter essa chama acesa, mesmo que muito pequena, mesmo que em pequenos nichos, né, para ver se a gente consegue atravessar esse período bastante turbulento. Raríssimas, raríssimos e raríssimas. Essa imagem eu vou para quem acompanha o canal no WhatsApp ou o canal no Telegram, essa imagem vai estar lá. Eu vou publicar essa imagem também no radinhodepilha.com. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.